E aí, nação tricolor? Sejam muito bem-vindos ao canal que respira e pulsa São Paulo Futebol Clube, o R7 Tricolor. Se você é daqueles que não perde um lance, que vibra com cada vitória e sofre, mas nunca abandona o nosso tricolor, já sabe o que fazer, inscreva-se agora no canal e deixe aquele like caprichado para o YouTube entender que aqui é o lugar certo para o torcedor são paulino. Fique ligado, porque hoje a gente tem um vídeo recheado de informações exclusivas do nosso Clube da Fé. Bora para a primeira notícia que já chegou quente. O último domingo no nosso Morumbis era carregado de uma expectativa enorme, tricolor. A missão era clara, cravada em vermelho, branco e preto, e na primeira vitória no Brasileirão de 2025 tinha que vir. Jogando em casa, com o apoio massivo da nossa torcida apaixonada, o time comandado por Luiz Ubeldia tinha a faca e o queijo na mão para dar uma resposta convincente depois de um começo de campeonato que deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Só que, infelizmente, o que vimos em campo foi mais uma apresentação com altos e baixos, um empate amargo em 1-1 que deixou o nosso Morumbis com um clima de preocupação pairando no ar. Aquele gol do Ferreirinha, um golaço diga-se de passagem, até acendeu a esperança de uma virada de chave, um novo capítulo para o nosso tricolor. Foi o primeiro dele balançando as redes com o manto sagrado no Brasileirão. Que jogada! Infiltração no momento certo, velocidade, categoria e um toque de frieza para mandar a bola pro fundo da rede. A torcida explodiu em alegria, cantou, vibrou. Era exatamente o que a gente queria ver: intensidade, volume de jogo, pressão no adversário e, principalmente, a vantagem no placar. Mas, como um balde de água fria, bastaram alguns minutos de vacilo, de desatenção, para o cenário mudar completamente. O Cruzeiro, mostrando que não se intimidou com a pressão do Morumbis lotado, encontrou o gol de empate com Matheus Pereira, numa jogada que escancarou fragilidades defensivas que, infelizmente, vem se repetindo desde o apito inicial da temporada. No primeiro tempo, a partida até que foi equilibrada, tricolor. O São Paulo teve mais posse de bola, tentou ditar o ritmo do jogo, buscando as laterais com a velocidade de Wellington Rato e a habilidade do Ferreirinha. O nosso artilheiro Caleri, muito bem marcado pela defesa adversária, acabou tendo pouca participação no jogo. Do outro lado, o Cruzeiro não se acanhou e apostou nas transições rápidas, explorando principalmente o lado esquerdo da nossa defesa, onde Matheus Pereira e Arthur Gomes deram trabalho e causaram calafrios na nossa zaga. Na volta do intervalo, o professor Zubeldia tentou mexer as peças, buscando dar um novo gás ao time. Mandou a campo Galopo e Luciano, na tentativa de trazer mais movimentação no ataque e aumentar a nossa presença ofensiva. E a verdade é que, por alguns bons minutos, o São Paulo deu uma crescida no jogo. Teve mais volume de ataque, encurralou o Cruzeiro na defesa, finalizou mais vezes ao gol, mas, infelizmente, não foi o suficiente para sacramentar a vitória. Faltou aquele último passe com capricho, aquela clareza na construção das jogadas no terço final do campo e, principalmente, tricolor, faltou aquela confiança para definir a partida quando a oportunidade surgiu. E aí veio o apito final do árbitro, acompanhado por um misto de silêncio e vaias ecoando no nosso Morumbis. A torcida, mais uma vez, mostrando a sua indignação com o desempenho do time, com a falta de resultados positivos e com o que parece ser um São Paulo ainda buscando uma identidade clara dentro de campo. Em apenas 3 rodadas do Brasileirão, já somamos 2 empates e uma derrota, nenhuma vitória para nossa conta, e já vemos alguns adversários diretos abrindo uma pequena, mas preocupante, distância na tabela de classificação. No discurso pós-jogo, a palavra de ordem entre os jogadores foi paciência e confiança no trabalho do técnico Zubeldia. O nosso centroavante Caleri fez questão de ressaltar que o grupo está fechado com o comandante argentino e que é apenas uma questão de tempo para o time encontrar o encaixe ideal. Já o professor Zubeldia, sempre com sua postura serena, disse que viu evolução em alguns aspectos do jogo, mas admitiu que o resultado final não foi o esperado pela equipe. A grande verdade, tricolor, é que o tempo começa a se tornar um adversário silencioso e implacável. A nossa torcida, como sempre, é apaixonada e exigente. Quer ver o São Paulo jogando com garra, com entrega, com aquele DNA tricolor que impõe respeito dentro e fora de casa. A cobrança é natural e justa para um clube com a grandeza e a história do nosso São Paulo Futebol Clube. E com os próximos jogos se aproximando a passos largos e o calendário cada vez mais apertado, o São Paulo vai precisar encontrar as respostas o mais rápido possível. Seja com ajustes táticos, com mudanças na escalação, quem sabe até com a chegada de reforços pontuais, o que não dá para acontecer é continuar acumulando tropeços logo no início do Brasileirão. Porque, como a gente bem sabe, os pontos que se perdem agora podem fazer uma falta danada lá na frente. E o que vem por aí, tricolor? O nosso São Paulo volta a campo já no próximo final de semana para um desafio ainda mais indigesto em enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, fora de casa.
Um jogo que promete ser ainda mais complicado, num estádio historicamente hostil para o tricolor e contra um adversário direto na briga pelas primeiras posições da tabela. Mais uma prova de fogo para Zubeldia e seus comandados. Se o São Paulo realmente quer brigar na parte de cima da tabela, precisa virar essa chave agora. Com intensidade, com foco, com aquela gana de vencer que a nossa torcida tanto espera. O campeonato é longo, sim, mas não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. No futebol, a cobrança é imediata, e a nossa torcida já está fazendo o seu papel de cobrar e apoiar. Mas antes de seguirmos para a nossa próxima notícia, que é daquelas que faz o coração do torcedor tricolor bater mais forte, não se esqueça de nos ajudar a fortalecer o nosso canal. Se inscreva agora e deixe aquele like para você não perder nenhuma novidade do nosso São Paulo. E falando em notícia que faz o coração acelerar, o futebol brasileiro nunca deixa de nos surpreender, não é verdade? E uma bomba acaba de explodir nos bastidores do nosso São Paulo Futebol Clube. Preparem seus corações, tricolores, porque o nome que está circulando com força total é o de ninguém mais, ninguém menos que Ángel Di Maria. Sim, craque argentino, campeão do mundo, com uma carreira vitoriosa e um talento inegável, pode ser o novo reforço do nosso tricolor. Um rumor que ganhou força nas últimas horas aponta para um possível contrato de 3 anos entre o jogador e o nosso clube. Imagina só, tricolor, o impacto que um reforço desse calibre poderia ter na reconstrução do nosso time. Mas será que essa negociação vai realmente se concretizar? Calma, que a gente vai te contar tudo o que sabemos sobre esse possível acerto e o impacto que ele pode ter na temporada do nosso São Paulo. Com um currículo invejável que inclui conquistas na Copa do Mundo, Copa América e passagens brilhantes por grandes clubes da Europa, como Real Madrid, Manchester United, e mais recentemente, o Paris Saint-Germain, Di Maria, aos 35 anos, se encontra atualmente livre no mercado após o fim de seu contrato com o clube francês. A sua saída do PSG não foi um adeus doloroso, mas sim o prenúncio de uma nova etapa na carreira desse veterano que já acumula mais de 15 anos de futebol de altíssimo nível internacional. E a grande pergunta que não sai da cabeça do torcedor é: Di Maria ainda tem espaço no futebol brasileiro? O São Paulo, que vem mostrando uma postura agressiva no mercado, investindo forte na busca por novas peças para o seu elenco, surge como um dos destinos mais cotados para o craque argentino. Fontes internas, daquelas que a gente confia, indicam que a diretoria do nosso tricolor está se movimentando nos bastidores com muita intensidade para tentar fechar um acordo de longo prazo, de nada mais, nada menos que 3 anos, com o craque argentino. Seria uma tentativa ousada e ambiciosa de contar com toda a experiência e o talento de Di Maria para as importantes competições nacionais e internacionais que o São Paulo terá pela frente. Esse movimento do nosso clube tem gerado uma enorme especulação no mercado da bola, especialmente se considerarmos a necessidade do São Paulo de reforçar o seu elenco com jogadores de renome, capazes de elevar o nível técnico da equipe. A chegada de um jogador como Di Maria seria um verdadeiro golpe de mestre da diretoria tricolor, não só pelo impacto técnico inegável que o argentino pode oferecer dentro de campo, com sua habilidade, visão de jogo e poder de finalização, mas também pelo impacto de imagem que ele traria para o clube, atraindo os olhares da mídia nacional e internacional e fortalecendo a marca São Paulo. Por outro lado, é importante destacar que o São Paulo tem investido pesado em outros nomes nos últimos tempos, e a chegada de Di Maria poderia ser a cereja do bolo, aquele jogador que faltava para o nosso time dar um salto de qualidade na próxima temporada. Além disso, a proposta de um contrato de 3 anos oferecida ao argentino se alinha com a estratégia de longo prazo da nossa diretoria, que busca construir um time forte e competitivo, com estabilidade e uma base sólida para a conquista de novos títulos. E a proposta financeira feita ao jogador também é um dos grandes atrativos para Di Maria. O São Paulo estaria disposto a fazer um esforço financeiro considerável para garantir a assinatura de um contrato robusto, com salários compatíveis com o status de um craque do nível de Di Maria. No entanto, a visão da diretoria vai além do aspecto financeiro. O clube também enxerga essa negociação como uma oportunidade de agregar experiência de altíssimo nível a um elenco que, em sua maioria, é composto por jogadores jovens e promissores. Di Maria poderia ser aquele líder técnico dentro de campo, um verdadeiro maestro capaz de conduzir os jogadores mais jovens e garantir um desempenho mais equilibrado e consistente nas competições de alto nível. O seu estilo de jogo, que mistura velocidade, uma visão de jogo privilegiada e uma finalização precisa, se encaixaria perfeitamente no sistema tático do nosso técnico Luiz Zubeldia, que busca um time equilibrado entre defesa e ataque, com transições rápidas e um poder ofensivo de respeito. Outro ponto que pesa muito a favor do São Paulo nessa negociação é o histórico recente de Di Maria em competições internacionais. O seu sucesso na UEFA Champions League e em torneios com a seleção argentina mostram que ele ainda está no auge de suas capacidades físicas e técnicas, e isso poderia ser um fator decisivo para o nosso clube, que almeja voos mais altos e a conquista de mais títulos internacionais. No entanto, tricolor, é preciso manter os pés no chão, porque a negociação ainda não está totalmente garantida. Existem outros clubes interessados no futebol do craque argentino, incluindo algumas equipes da Europa e da Major League Soccer, a MLS, dos Estados Unidos.
Porém, a proposta do São Paulo se destaca pela segurança de um contrato de longo prazo e pelo projeto ambicioso que o clube tem para os próximos anos. A concretização da transferência de Di Maria para o Morumbi poderia não só fortalecer o nosso time dentro de campo, mas também gerar um retorno considerável em termos de visibilidade e marketing para o clube, impulsionando a marca São Paulo no cenário internacional. As conversas entre a diretoria do São Paulo e os representantes de Di Maria estão avançando, e as partes ainda discutem alguns detalhes cruciais, como o valor total do contrato e os bônus relacionados a metas de desempenho. O São Paulo tem se mostrado bastante flexível e disposto a fazer um esforço financeiro considerável para garantir a assinatura do craque argentino. Enquanto a nossa torcida aguarda ansiosamente por uma resposta definitiva, a pressão sobre a diretoria só aumenta. A chegada de um jogador do calibre de Ángel Di Maria poderia ser a peça que falta para o São Paulo voltar a figurar entre os grandes times do continente, brigando por títulos importantes e reacendendo a chama da paixão na nossa torcida. A ideia é clara: utilizar toda a experiência e a visão de jogo de Di Maria para comandar o ataque tricolor e, quem sabe, nos levar à conquista de títulos no Brasil e além. Por outro lado, o próprio jogador tem deixado claro que deseja continuar sua carreira em um alto nível competitivo, e jogar no futebol brasileiro, com a visibilidade que o São Paulo oferece, pode ser uma excelente opção para ele e para sua família. Além disso, a nossa torcida já começou a sonhar com a possibilidade de ver um ícone do futebol mundial vestindo a camisa do nosso tricolor no Morumbi. O futuro de Di Maria no São Paulo parece mais próximo do que nunca, e a expectativa é de que nos próximos dias tenhamos novidades concretas sobre essa negociação que está agitando o mundo do futebol. A confirmação de um contrato de 3 anos com um craque do nível de Ángel Di Maria pode ser o primeiro grande passo de uma nova era no São Paulo Futebol Clube. Os próximos dias serão cruciais para vermos se o nosso tricolor paulista conseguirá garantir a contratação desse grande nome para o futebol brasileiro. E esse movimento de mercado, com certeza, não mexe apenas com o nosso time, mas com todo o cenário do futebol nacional. O São Paulo, tradicionalmente um dos clubes mais vitoriosos do país, quer voltar a ser protagonista em todas as frentes, e a contratação de Di Maria é vista como um sinal claro de que o clube está falando sério em sua busca por títulos. A chegada de Di Maria ao São Paulo também pode representar um grande fortalecimento do clube no mercado internacional. A presença de um jogador tão renomado pode atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade do clube no exterior, além de proporcionar uma valorização significativa dos jogadores mais jovens do elenco, que terão a oportunidade de aprender e evoluir ao lado de um craque mundial. Se esse contrato de 3 anos for assinado, Di Maria poderá ser a peça-chave para impulsionar o São Paulo para o próximo nível. A sua habilidade com a bola e o seu instinto competitivo podem ser fundamentais para que o tricolor retome o protagonismo no futebol brasileiro e consiga conquistar novos títulos nacionais e internacionais. A torcida, ansiosa e cheia de expectativa, aguarda as próximas notícias. O São Paulo está se preparando para dar um grande passo, e a contratação de Ángel Di Maria pode ser a chave para o nosso retorno ao topo. Resta saber se o martelo será batido, se o acordo será fechado e se o argentino, um verdadeiro ícone do futebol mundial, aceitará esse novo desafio no Brasil. Essas foram as últimas notícias do nosso São Paulo que agitaram o final de semana. E aí, tricolor, o que você achou dessa bomba sobre o Di Maria? Deixe a sua opinião nos comentários. E para continuar recebendo todas as informações exclusivas do nosso tricolor em primeira mão, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua participação é muito importante para o R7 Tricolor continuar crescendo e trazendo sempre o melhor conteúdo para você. Nos vemos no próximo vídeo, e vai, São Paulo!